Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, ouvintes. O tema das pautas bombas ganha destaque novamente. Isso é uma coisa cíclica, né? E aí, à medida que há um confronto com o governo, as pautas aparecem. Pois é, você veja, Milton, como o sistema democrático brasileiro, que inclui a aprovação de votação do orçamento da República, né, o orçamento do governo federal, como isso vem sendo contaminado por uma política de péssima qualidade, né? De um lado, existe o fato do governo federal ter ampliado muito os seus gastos, nas pautas do governo Lula, e precisa de arrecadação de impostos, mais impostos para fechar as contas, né? A arrecadação tem batido recorde sobre recorde e ainda assim falta dinheiro. Por exemplo, para fechar as contas do orçamento do ano que vem, o governo precisa de mais 30 bilhões de reais, que seriam obtidos com impostos sobre as bets, né, as apostas eletrônicas, e sobre bancos, sobre as fintechs, e também uma redução dos impostos, das reduções tributárias, né, a redução do subsídio, da redução de impostos que beneficiam, empresas e setores da economia. Isso, segundo o governo, daria uma economia aí de uns 20 bilhões, mais 10 bilhões das bets, seriam 30 bilhões de reais para fechar as contas do orçamento. E o orçamento tem que ser apresentado pelo governo ao Congresso, e o Congresso é que dá a palavra final sobre o orçamento. E no Congresso, o que é que está se discutindo? Aumento de gastos. Quer dizer, não estão discutindo, não estão apresentando, não estão votando essas propostas de aumento de impostos do governo, e estão aprovando, circulando no Senado e na Câmara, propostas de aumento de gastos para o ano que vem. Então, o que significaria que, se aprovados os projetos que estão em andamento no Congresso, o déficit para o ano que vem aumentaria de mais uns 43, 45 bilhões de reais, o gasto aumentaria. E se não votarem os pedidos que o governo tem para aumentar impostos, você teria aí os 45 bilhões de gastos e os 30 bilhões que o governo deixaria de arrecadar. Dá um buraco de 75 bilhões de reais. 75 bilhões de reais de buraco. E quem paga isso? Essa é a história, né? Dessa briga toda, quem paga isso? Bom, de algum modo a população vai pagar, o contribuinte, nós vamos pagar. Por quê? Ou o governo aumenta impostos para cobrir esse buraco, de algum modo aumenta impostos que ele pode aumentar sem passar pelo Congresso, ou então aumenta a dívida pública. Se aumenta a dívida pública, aumenta o gasto do governo com juros, né, que já é um gasto elevado. E o resultado, de novo, é uma conta que vai para a população, para o distinto público que paga impostos. Então você veja que é uma disputa que não tem nada de republicano. Ninguém está pensando em como organizar as contas públicas, ninguém está pensando em como botar em ordem o sistema de arrecadação e de despesas, ninguém está pensando em reduzir o déficit, ninguém está pensando em reduzir a dívida. São interesses de um lado e de outro que fazem com que você leve a esse seguido estouro das contas públicas, sem contar os escândalos, né, de gente que tem que pagar imposto e não paga, como foi comentado agora há pouco aqui com a Malu Gaspar. Essa é a situação, Milton e Cássia. Muito obrigado, Sardenberg. Um bom dia para você. Bom dia, até logo mais. Até mais.